Bom, essa correspondência é muito interessante porque no momento que esse encontro acontece, o Ribeiro Couto já é um poeta consagrado do primeiro modernismo e o Casais que pertence à geração da presença em Portugal, começa a se interessar pelos autores brasileiros e ele vai ser o crítico que vai fazer a divulgação desses autores em Portugal. E, curiosamente, ele é também o crítico para quem o Fernando Pessoa escreveu a carta sobre a gênese dos heterônimos. Ele é o grande especialista em Fernando Pessoa, que, afinal, virá viver no Brasil, né? Nos anos 50, ele receberá um convite nas festividades do 400º de São Paulo e virá se estabelecer aqui e colaborará na introdução do conhecimento de Fernando Pessoa, vai se expandir muito por efeito da presença dele e da presença de outros imigrados portugueses dessa área de literatura e de humanidades que vão publicar aqui os seus ensaios e os seus livros sobre Fernando Pessoa. Então, o Casais é realmente uma personalidade ponte entre a literatura portuguesa e a brasileira, e ele não, quer dizer, na obra dele, né, o interesse dele, tanto pelo romance quanto pela poesia brasileira, acompanham o interesse dele pela literatura portuguesa e pelos clássicos da literatura em geral. Isso que é muito interessante. Quer dizer, ao longo desse período existe também um problema, os problemas, né, da política do período. O Casais foi um opositor em Portugal, foi preso uma primeira vez e ficou 11 meses na prisão, sem que tivesse sido nunca nunca chegou a ser acusado formalmente de crime algum. E depois, né, ele sempre se manifestou, mesmo sendo preso outras vezes, né? E ele nunca recuou diante de nada, mas evidentemente ele sofreu com isso a perda do cargo que ele tinha. Ele era professor de liceu e depois ele perdeu esse cargo e ele não podia mais editar nenhuma publicação. Não podia, e ele então passou a viver de traduções e do desenvolvimento da sua própria obra, né? O que era uma coisa muito limitada para o que ele gostaria de poder fazer, né? Ele chegou em um momento, e aqui aparece também isso, nessa publicação eu também mostro, não é? A ter e a editar um semanário, né, em Lisboa, mas só porque ele tinha um testa de ferro que assinava como editor, né? Para que ele pudesse ser o editor, ele tinha alguém que era o editor no lugar dele. Então, quando aparece essa oportunidade de vir ao Brasil, ele já vem com a intenção de ficar, né? E aí, mesmo ele não tendo de imediato um contrato em uma universidade para lecionar em uma universidade, ele consegue. Ele tinha já contatos nessa área da literatura, das artes e tal. Ele era uma pessoa respeitadíssima e ele vem e se integra perfeitamente ao meio, né? Passa a ser imediatamente um colaborador do Estado de São Paulo, que já era um jornal com o qual ele colaborava ainda em Portugal, e aí ele depois vai ser um dos primeiros a integrar a equipe do suplemento literário,
que aparece em 1956. Né? Então, tudo isso, de uma maneira ou outra, está registrado na correspondência. O Ribeiro Couto tem uma história em paralelo, que é a história de alguém que, ao contrário do Casais, tinha uma... Não se posicionou nunca contra o Salazar, tinha um... Né? Mas à medida que foi vendo que essas restrições à vida do Casais não caíam, ele passou a se dispor a interferir a favor do Casais e a utilizar os contatos que ele tinha no Portugal, nesse Portugal do Salazar, para fazer isso. O que também é uma coisa muito interessante, né? E aí ele descobre que não adianta. Os dois descobrem que não adianta, ele e o Casais, que não tem jeito. Quer dizer, uma vez ele tinha sido preso e ficou sem culpa formada, ele não chegou a ser pronunciado, e, no entanto, isso era suficiente para que ele não pudesse mais ter emprego nenhum. Né? Então, e por isso vai definir também, de alguma maneira, vai definir também uma certa mudança da posição do Ribeiro Couto em relação ao regime de Portugal. Né? O Ribeiro Couto era uma pessoa muito, enfim, estranha, porque teve esse namoro com o regime português, por um lado, e depois teve as melhores relações com o presidente Tito na Iugoslávia. Mas aí existe uma história curiosa, porque, assim, por que ele saía, ele era capaz, ele ia fazer piqueniques com o Tito, saía para caçar a cavalo com o Tito, fazendo não sei o quê. Mas por que era assim? Ele era o único diplomata estrangeiro que saía para caçar com o Tito. É porque ele era o único diplomata estrangeiro que sabia servo-croata. Não é? Ele ficou muitos e muitos anos na Iugoslávia, né? E aprendeu a língua e aí teve esse convívio que era uma coisa meio surpreendente na coisa, mas ela tinha uma explicação. Do lado do Tito tinha essa explicação, né? Ele foi ficando cego no final da vida, foi uma coisa trágica, e isso também vai limitando o contato dele com as pessoas. Ele acaba tendo que depender das secretárias dele na embaixada, porque ele não conseguia mais ler, que as pessoas, ele ditava as cartas que ela ia datilografar e coisas assim, né? Mas ele foi uma pessoa muito interessante, porque ele também quis, e fez isso na Iugoslávia, que os poetas amigos dele fossem conhecidos naquele país. E ele pede, então, ele acaba acolhendo um poeta que havia caído em desgraça. Ele consegue que esse poeta fosse recuperado dentro do regime iugoslavo, e esse fulano é alguém que vai fazer, esse Anticetínio é alguém que vai fazer as traduções dele para o sérvio-croata, vai fazer traduções do Casais para o sérvio-croata, vai fazer, né? E eles vão ser publicados lá por efeito dessa ação do Ribeiro Couto, que era uma pessoa que tinha esse poder de interferir, né, nessas situações, ou se dispôs a interferir, né? Ele foi quem retirou, por exemplo, o Paulo Roney da Hungria. Nesse momento que o Paulo Roney já estava no campo de concentração.
porque ele tinha tido um contato anterior e soube da coisa e interveio pelos canais diplomáticos e naquele momento o regime húngaro achou mais conveniente libertar. Né? Então é muito curioso que aqui, nessa correspondência, se acompanha essa saída do Paulo Roney, que sai por Lisboa, como no filme Casablanca, todo mundo sai por Lisboa, da Europa, né? A Europa convulsionada. Ele conhece o Casais em Lisboa e vai encontrar o Ribeiro Couto no Rio de Janeiro, o Ribeiro Couto na guerra lá no Rio de Janeiro. Né? Então esses destinos misturados, né, que também são outra característica do livro, né? Como o momento que uma carta do Casais anuncia que a Maria Helena Vieira da Silva e o Arpazene estão vindo para o Rio de Janeiro. Né? Anuncia para o Ribeiro Couto que eles estão vindo e vão viver no Brasil, eles não têm como continuar lá, porque ele não consegue uma carta de permanência em Portugal, né? Como húngaro. Né? Então, todas essas... tem uma parte das coisas que é o cruzamento das literaturas, e depois tem a parte que são os cruzamentos das vidas, né?